Olá, eu sou Augusto Narical, sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast e comigo ninguém menos, ninguém mais que a nossa apresentadora favorita, Patrícia Quitero. Oi, Augusto, tudo Tudo bem? Tudo jóia. Estou maravilhosamente bem hoje, né? Ao lado de mulheres maravilhosas, né? Empoderadas, né? Gente, que Estamos mesa bonita. representadas. Muito. Hoje eu sou bendito ao fruto dessa mesa. É. Mas que bom, né? Que bom que esse poder feminino realmente começa a ter uma visibilidade, porque, querendo ou não, se fala tanto nisso, e a gente vai falar ao longo desse programa, mas, de fato, ainda vejo que falta muita coisa, né? Se fala em direitos iguais, mas chega numa igualdade que não existe. Enfim, vamos falar muito sobre... Gente, hoje o programa tá máximo, Exatamente, né? porque hoje o papo é empreendedorismo feminino. Que importante, né? Papo sério, hein? Muito. E conosco, ninguém menos também que nosso patrocinador cultural, que é muito importante, que né? está sempre com a gente, né? Que é a Uniodonto, nosso patrocinador cultural, que está conosco aqui nessa quarta temporada. Eu fico muito feliz de anunciar que a Uniodonto está conosco e vai estar por muito tempo, né? Porque, afinal de contas, o nosso sorriso é único. E ele cuida do nosso sorriso, né? E da cultura do Brasil, né? Que é uma coisa muito importante. É verdade. Então, que coisa boa. E com a gente, estamos quem? Olha, só tem gente de peso. Eu vou começar com a Nádia Gomides, empresária, diretora administrativa da Mark Trator, empresa de 21 anos no ramo de agronegócios. Ela é mestre em desenvolvimento regional pela Unialfa, viu? Olha só. Aluninha nossa. Tem MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, Gestão de Qualidade e Controladoria em Finanças pela Unialfa. Ela é formanda de Psicologia, está terminando Psicologia agora, você viu que chique? E é presidente da BPW Goiânia. Depois eu quero que ela me conte tudo sobre a BPW Goiânia. E está fundando também a Maternité Institute. Então, o negócio tá chique aqui. Então, daqui a pouco ela vai contar tudo. Seja muito bem-vinda, Nádia. É um prazer tê-la aqui conosco. Nossa, eu que sinto completamente honrada em voltar para essa casa tão linda, que dedico anos maravilhosos de vida, que também me ajudou a co-construir a minha carreira como empreendedora. Devo muito à Alfa e é uma honra estar aqui novamente. Olha toda nossa. E conosco também, Ana Paula Dias, que é minha irmã de PUC, né? Enfim, formamos quase no mesmo ano. Ainda muito mais jovem que eu, né? Graduada em administração, pós-graduação em gestão em marketing e análise de consumo, dona da agência Bridge, não é isso? Isso. Mestrada em administração de empresa e marketing. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou honrada pelo convite em fazer parte desse momento que brilha meus olhos. É um tema que eu gosto muito. Eu fiquei sabendo que o time dela é praticamente formado por mulheres. Olha que beleza. Vamos falar sobre isso. Vamos. Antes de falarmos sobre isso e passarmos para nossa terceira grande convidada, hoje nós estamos... Todo mundo muito fashion, né? Olha, todo mundo... Estamos na moda, né? Hoje nós vamos cantar uma moda estamos sertaneja. De par de vaso, né? E as meninas todas ali empoderadas no look. Que coisa legal. E conosco também quem? E aí também a gente trouxe, claro, uma prata da casa, né? Gabriela Fernandes, né? Que formou em administração aqui pela Unialfa. Ela tem experiência administrativa, né, da 3G Cosméticos, uma franquia da Truss. Ela vai falar aqui pra gente. Ela tem uma loja também, uma loja de cosmético de varejo, então ela é da área de estética, tá? Chamada Bway, né? E tá cursando um MBA em marketing estratégico pela UFG. Tá terminando esse MBA em marketing estratégico. Seja muito bem-vinda, Gabriela. É um prazer estar aqui, te recebendo novamente, né? Então, temos duas pessoas maravilhosas aqui que formaram aqui
e que agora estão retornando. Seja muito bem-vinda. O bom filho a casa torna, né? Com Tô certeza. de volta, muito feliz de estar de volta da Alfa e mais feliz ainda de poder falar sobre empreendedorismo feminino, que é um dos temas que eu amei e eu trabalhei durante meus 4 anos na faculdade sobre isso até meu TCC. Exatamente, eu esqueci de falar. O TCC dela foi sobre empreendedorismo feminino. Você vê que tudo começa aqui no banco da universidade, né? E esse lugar que é tão importante que, infelizmente, vem perdendo tanto espaço. Que é outra coisa que nós vamos falar também, né? A importância da academia na nossa própria formação. Concordo. Né? Quantos caminhos nós não pensamos ao longo do processo? A crise dos 2 anos, que eu acho que todo mundo deve ter passado, né? De ser ou não ser, eis a questão, vou jogar tudo para o espaço, inclusive a gente, né? E aí depois, não, vou terminar, já comecei. E quantos contatos, conexões, networking nós fizemos ao longo do processo? Amigos que nós levamos para a vida, né? Uma outra curiosidade interessante dessa mesa é que quase todo mundo aqui da área de marketing também, né? É verdade. E aí eu falei, gente, pessoal aqui, tudo coleguinha nosso. Né? Empreender no país, nós estamos falando isso em um outro podcast, é uma coisa extremamente complexa. Porque as pessoas elas vão de 0 a 100 muito rápido também. Né? Então, assim, todo mundo quer empreender. Mas será que a pergunta que eu faço é, será que nós estamos realmente preparados para empreender? Porque as pessoas acham que apenas tem aquela ideia, né? Mas se com a ideia boa, na minha cabeça ela é boa. Então vamos. Mas será que eu vou conseguir suportar aqueles 2 primeiros anos que são tão difíceis e são fundamentais para saber se o negócio vai ou não? Né? Então as pessoas, eu acho que tem que ter responsabilidade, não é só ter um sonho. Né? E vocês passaram por esse processo, passam por esse processo todos os dias. Lembrando que também, Patrícia, uma coisa que é importante falar, nós falamos tanto sobre igualdade de gênero, mas no Brasil, para mim, isso ainda é uma falácia. Né? A mulher ainda ganha menos do que a gente, fazendo a mesma coisa, o mercado é muito mais difícil, além da questão de ter uma jornada dupla ou tripla. Né? Porque preconceito, né? Sim. Não, fora as outras coisas que tem no processo que são extremamente doloridos, complexos, enfim, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Né? Acho que para começar a falar sobre empreendedorismo, eu gostaria que vocês definissem, né, talvez, uma palavra que na sua trajetória faça sentido. Sabe, na minha trajetória enquanto empreendedor, eu tenho uma palavra que é o que eu sigo. Acho que todo mundo tem, né? Então, qual é a palavra que te define? Qual é a palavra que falou, opa, esse foi o meu start, foi ali que eu vi que eu poderia e fiz, né? Vocês são mulheres empoderadas, são mulheres de sucesso, mas em que momento, né? Isso ali fez... Que dá um estalinho na cabeça, né? Tuf! E aí? Bom, eu vou compartilhar uma experiência pessoal, assim, Por já favor. vou começar com experiências. Eu não tenho empreendedorismo como família, né? Tem muitas pessoas que têm isso dentro do berço. Não tenho. Meu pai era funcionário público e grande parte da minha família tem uma origem muito humilde. Mas meus pais prezaram muito pela minha educação. Se eu cheguei onde cheguei, foi por eles e eles prezaram pensando nisso. E eu decidi empreender. Eu já estava na faculdade, estava lá na PUC. E a PUC é uma faculdade bem voltada, né, para empreendedorismo e desenvolvimento. E eu trabalhava numa empresa de engenharia. Eu era gerente de uma empresa de engenharia já com 20 anos. E eu já tinha um time, já tinha 2 pessoas respondendo para mim. E eu passei por uma situação que eu decidi que nunca mais na minha vida eu ia passar. Um dos nossos diretores, um dos nossos chefes, me chamou na sala falando sobre progressão de carreira, desenvolvimento de carreira. E ele falou para mim a seguinte frase: eu não vou te promover porque você não tem família. Você não tem esposa, marido, filhos. Então, vou promover primeiro os homens, porque eles precisam disso para poder evoluir familiarmente. E você é muito jovem, é mulher, você não vai precisar disso agora. Eu te confesso que, na época, essa frase bateu em mim de um jeito muito mínimo, assim, sabe? Eu tinha muito sangue no olho naquela época, né? Eu ainda tenho. Eu sou bem resiliente. Só que não teve a força que teve quando eu fui empreender de verdade. Eu entendi o que era aquele contexto. Foi
Foi quando meu olho brilhou e eu entendi, eu falei, eu não vou depender dos outros. Né? Eu não vou depender de ninguém. Se eu for depender de alguém com a origem que eu tenho, sendo mulher, sendo negra, sendo gorda e de uma origem humilde, eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque ninguém vai me abrir uma porta. Eu vou ter que cravar no muro o que eu quero. Eu vou ter que arrebentar as portas. Então, assim, foi ali naquela época que eu entendi que eu não podia ser medíocre. Não era pra mim, assim. As pessoas partem do pressuposto que todo mundo sai do mesmo lugar. A gente não sai dos mesmos lugares. Eu precisava equilibrar a minha balança. E eu falo isso sem ressentimento, sem grandes dramas em relação a isso. Mas eu me emociono em falar disso porque foi quando a minha chave virou. Foi quando a minha chave virou e eu entendi. Isso te fortaleceu. Exato. Eu entendi ali que eu não podia depender de outras pessoas para traçar o meu destino e a minha vida profissional. Eu tenho uma sorte muito grande, eu tenho uma sócia, nós somos sócias, para mim já é a vida inteira, mas enfim, nós já temos mais de 10 anos de sociedade, ela é mulher, tem a minha faixa de idade, a minha geração, e nós temos o mesmo espírito empreendedor, e nos conhecemos em um momento, exatamente esse momento. Então, assim, cravou muito para mim e para ela que a gente não ia depender de outras pessoas, que a gente ia fazer o nosso destino. E que eu ia fazer minha trajetória profissional independente de A, de B, de C, se A ia me aprovar ou se B ia me dar validação. Eu entendi que eu precisava traçar o meu caminho. Foi quando eu decidi empreender e eu enxerguei no empreendedorismo a forma de controlar as variáveis e de traçar o meu caminho com uma certa tranquilidade, mesmo que seja uma coisa muito sazonal e difícil e cheia das variáveis que a gente ainda vai discutir. Que coisa boa. E aí, meninas? E aí? Então, o meu, diferente de você, Ana, é porque o meu vem de berço. A minha grande inspiração na minha vida é minha mãe, porque ela é uma baita de uma empreendedora. E, para mim, não existe assim, a virada de chave, nem nada disso, não, porque eu nasci dentro disso, eu nasci dentro de uma empresa, dentro de um salão de beleza, eu engatinhei dentro de um salão. Então, assim, eu tô na área da beleza a minha vida toda, eu tenho 29 anos e sempre estive. E a palavra que eu usaria é a mesma que eu aprendi com uma grande mulher, que é a dona Carmelita, que é perseverar. Empreender é perseverar. E é isso, assim, eu acredito. Então, assim, o meu é de família. Uhum. E essa questão que você falou, eu acho interessante, que é cultural. Essa questão dela falar assim que precisa de uma estabilidade, da pessoa precisar de uma estabilidade, é uma coisa que eu vejo até hoje. Eu estou em muitos grupos de negócios e quanto maior é a empresa exige essa questão de tipo assim, você tem que ter um esposo, né? Você tem que ter um marido e não sei o quê para você conseguir subir de cargo. Eu acho que isso é cultural e é complicadíssimo até hoje. Por mais que a gente evolua, os anos passam, ainda assim, quem tem uma vida estabilidade assim, certinha, né? Num caixotinho, parece que tem mais vantagens. É uma herança do patriarcado, Exatamente. né? Com toda certeza. Exatamente. Na verdade, é aquela velha pergunta, né? Tipo, você não vai casar? Ou será que você não vai ter filho? Não, você já tá ficando patia, né? Parece que a mulher, para ser feliz, ela precisa estar com um homem. E ter um né? cronograma, não né? podem tem que ter um fluxo, né? Tipo, agora sim. casei, vou ter filho. Talvez vocês não queiram ter filhos, talvez estejam muito bem sozinhos, obrigado, né? Mas parece que... isso que é patriarcado mesmo, né? É uma ideia muito idiota, assim. É uma herancinha, parece né, que vocês que a gente precisam tem. de alguém para poder... Que a gente carrega aqui, ó. Pelo amor de Deus. 2023, né, gente? Vamos melhorar. E aí, Nádia? Quando você pergunta, né? Quando vocês perguntam sobre o que é o empreender para você, e aí veio a história das meninas, eu só penso numa palavra: rebeldia. Eu sempre fui empreendedora, não vindo de uma família de empreendedores. Por mais que minha mãe é professora, meu pai mecânico, ao longo da vida funcionário, com alguns insucessos na carreira, né? Como empreendedor, né? Então, eu vim de um lar onde empreender era um insucesso, né? Muita instabilidade. Chegou um momento, desde pequena, que eu falei, não é isso que eu quero. Sabe aquela quebra do sistema? Não, mas você é mulher, você não pode. Quem disse que eu não posso? Então, desde sempre, existia uma inquietação muito grande dentro de mim. E eu falei, eu vou estudar. Então, eu comecei a fazer tudo muito cedo. E eu tenho essa consciência. Eu entrei na universidade com 16 anos.
Eu casei com 20 anos. Com 21 anos, eu já estava formada num emprego. Com 22 anos, eu formei minha primeira empresa. Com 24 anos, eu tive um filho. Com 25, eu tive outro filho. Com 26, eu estava na minha pós-graduação. Com 27, eu estava fazendo meu mestrado e já tomando conta de empresa grande. Então, assim, quem disse que eu não podia? Onde é que estava essa limitação? Então, eu aprendi que empreender tem esse quê de inquietude, mas, sobretudo, de conhecimento. Senão, a gente vem da irresponsabilidade do insucesso. O sucesso, gente, é disciplina. Empreender exige muito desprendimento, de querer estudar, de ir atrás do que você não sabe, de fazer contatos, de ter relacionamentos. Hoje eu falo, eu não sei tudo, nem quero saber, mas com certeza eu sei o telefone de quem sabe. E se me perguntar e não souber, peraí, me dá 3 minutos que nós vamos atrás da resposta. Então, é algo complexo, que demanda muita competência, mas muito esforço também. Ainda mais por ser mulher, né? Eu costumo dizer que o sucesso vem antes do trabalho somente no dicionário mesmo, né? Somente. Então, tem que ter muito trabalho e muita resiliência, né? Eu acho que você contando a sua história, a gente percebe realmente que o foco, né? Que você teve desde o início e de tentar mudar essa trajetória, isso te ajudou e te impulsionou a ser a mulher que você é hoje, né? E é tão complicado, sabe, Patrícia, porque eu sempre trabalhei com o público masculino. Então, hoje a empresa, nós temos 21 anos, é dentro do agronegócio. Nós estamos falando de uma empresa de 98% de força masculina. E não duvidem, você pode ter o cargo de direção, que a gente tem que se reafirmar todos os dias. Você vai ser sempre questionada. Sempre. Desvalidada. Sim. Sempre. Até como diretora. Uhum. É impressionante. A gente tem que até se impor perante aos clientes para ser respeitadas. Mas eu acho que isso extrapola até o segmento, assim. Sim. Acho que o fato de eu ter uma agência, eu circulo em vários segmentos. Mas, assim, isso acontece a todo momento, assim. Eu tenho N experiências que você está num ambiente que você pensa que aquele ambiente vai ser diferente, né? Pelas pessoas, pelos valores, enfim. E você percebe que não é diferente, assim. É o que você falou no início sobre o fato da gente viver uma certa igualdade, entre aspas, que não é, na prática, nada, é a mais pura verdade. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu porque a gente está aqui num podcast falando sobre o empreendedorismo feminino. Número 1, isso foi colocado em pauta, mas eu acho que o Brasil ainda precisa de muito, mais muito. Não vou nem citar o Brasil, eu vou dizer que o mundo precisa de muito. A gente tem aquela noção que a gente talvez não tão evoluído em algumas pautas, mas eu acho que o mundo precisa de muito, sabe? A gente precisa de boas referências, a gente precisa de mulheres em cargos de referência. E política pública. E políticas públicas que incentivem essas mulheres. Porque você só é capaz de enxergar um lugar se você tem uma representação ali. Eu demorei muito tempo para entender isso, assim. Eu fui uma jovem que pensava muito diferente do que eu sou hoje, assim. A vida me levou e as experiências a mudar. Eu tinha uma visão totalmente diferente. Mas hoje eu entendo que você só vai conseguir enxergar aquilo para uma criança que nasceu em condições não favoráveis se ela tiver uma referência. Se ela vê ali na prática que aquilo pode acontecer. Se ela não vê, é impossível. E o impossível não tem nem como você sonhar com ele ou ir atrás dele. Essa é a verdade. Então, a gente precisa dessa discussão para amadurecer o tema. Eu trouxe uns números aqui que eu achei interessante e eu queria discutir com vocês. O estado de Goiás ele possui aproximadamente 3,7 milhões de mulheres, dentre as quais 39% estão empregadas ou trabalham por conta própria, né? Ou trabalham por conta própria ou são empregadoras, né? Só 39%. E desse total de mulheres no estado, 10% apenas, que é em torno de 360.997, né? 361 mil, são empreendedoras. Então, a gente tem só 10% de mulheres no estado que são empreendedoras. E isso tem que mudar, né, Nádia? Gente, tem. Mas, na verdade, está. Eu tenho um dado recente que eu vou buscar aqui, que no último ano, né, que é até um grupo
acho que não sei se chama LAPES da Federal, que trabalha sobre análise, principalmente voltado para o empreendedorismo feminino. Tem mesmo. Que eles lançaram que no último ano, né, eles apresentaram esse resultado no Sebrae. No último ano, nós tivemos um aumento, já foi para 60% de empresas novas na área de serviço, mulheres. Eu trouxe abrindo. um outro estudo aqui, deve ser esse aqui. É o perfil da empreendedora goiana. Esse mesmo. Que foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Sebrae. É esse mesmo. Ele foi publicado agora em fevereiro e ele diz que 51% da população total do estado e 35% do total das pessoas que empreendem são mulheres. Isso, a gente já estamos começando a ver um movimento. Está melhorando. Principalmente dessas empresas novas. Hoje, lá na 44, a gente já tem mais da metade sendo mulheres, de empresas femininas. Eu acredito que esses números, eles não são tão reais, porque assim, eu vou falar dentro da minha área que eu atendo, que é salão de beleza. Dentro dessa área, a gente tem muita informalidade. Então, temos inúmeras empreendedoras, baitas, assim, mulherão mesmo, que sustentam N famílias, porque além da família dela, ela ainda gera emprego e que não está sendo consideradas, porque não tem um CNPJ ou não paga nenhum tipo de carnê. Então, esse número pode ser que ele só seja aquele número assim, que de quem tem alguma coisa, mas tem muitos informais ainda no Brasil. E é isso que eu falo, que quando tem que ter política pública para orientar essa mulher que ela pode ter algum benefício, que ela precisa se formalizar, ela precisa entrar no mercado mais certinho. Efetivamente. É a subnotificação. E eu vejo um ponto também, eu acredito, é feeling, não tenho dados. O empreendedorismo feminino, ele é muito ligado à necessidade ainda, sabe? Sim. Eu acho que não que seja ruim, é ruim a necessidade, enfim, a gente precisa discutir isso como forma de política pública, mas o ideal é que essas mulheres fossem empreendedoras independente das condições, né, e que o Estado tivesse uma política pública mesmo que incentivasse, porque a gente sabe do poder disso na economia, assim, não vou nem discutir mudança de vida ou fatores pessoais, eu vou discutir economia, o que se pode fazer numa economia movida por empreendedorismo. Mas aí a gente entra naquela discussão que foi falada antes, a importância da academia. Sim. Porque, gente, se você pensar na história da humanidade, na construção da humanidade, de onde a mulher veio a empreender, nós estamos falando em menos de 100 anos. Exatamente. É muito pouco tempo. Nós estamos falando da Primeira e Segunda Guerra para cá, onde a mulher pôde, aliás, não pôde, ela foi jogada no mercado de trabalho para substituir o homem para o homem ir para a guerra. Exato. Então, nós substituímos uma força de trabalho, nós não conquistamos ainda, agora que a gente está fazendo esse movimento. Então, nós estamos falando o quê? De uma humanidade que tem 2023 anos, né? Teoricamente contada como em números, né? A gente sabe que a humanidade é muito, muito longe, mais longínqua do que isso, né? Mas olha só o pouco tempo que a gente tem como força de trabalho. Então, nós temos um desafio muito grande. Aí pergunta para uma mulher, né? Igual a Gabriela. Isso. Igual a Gabriela falou, com a mulher que está trabalhando no informal. Para ela ir para o mercado de trabalho de forma mais formal, ela tem que ter uma orientação de contabilidade, ela tem que ter uma estrutura de administração, ela tem que entender o que é o mercado, o que é o marketing, como se forma um preço, onde é a praça. Ela precisa de estrutura, e essa estrutura ainda é na linguagem masculina. Ainda nós não temos uma academia de empreendedorismo voltado no perfil feminino. Isso é uma coisa que dentro das empreendedoras a gente bate. E como é difícil, porque falar de empreendedorismo feminino é entrar no universo da mulher. E a mulher tem que dividir espaço com a maternidade, porque isso é real. Onde eu deixo meu filho para trabalhar? Onde eu coloco minhas filhas? E se eu engravidar, o que eu faço? Então, a leitura da academia tem que olhar a mulher. É um outro formato de academia, é um outro formato de universidade. Como diz, nós estamos engatinhando ainda, mas nós estamos andando. Na própria área da beleza, quando a gente fala em relação à formalização, eu acho que a academia, ela peca em relação, igual assim, faça um TCC que a sua avó consiga ler. E eu acho que a gente peca nisso quando a gente está dentro da academia. Linguagem. Usamos termos
Isso, que tipo assim, não adianta. O meu TCC tem que servir para alguma coisa, tem que servir para orientar, tem que servir. Quando eu fiz o TCC, eu falei assim, eu queria que a minha mãe pudesse ler ele, passar para as clientes dela também ler e entender e saber quem eu estava homenageando ali, porque para mim era eu escrever a história da minha mãe. Quando a gente chega na área da beleza, eu olho assim, as pessoas ainda não entendem, acham que uma universidade é um bicho de 7 cabeças. É distante da realidade. Sim, é muito distante, porque a linguagem é difícil. Fica parecendo até assim é como se tivesse uma trave ali, né? Se tivesse um muro que elas não conseguem alcançar. É muito complicado. E ainda a nossa área, eu falo a minha área, no caso, que é a área da beleza, quando a gente fala de cabeleireiras, a maioria das pessoas entendem de forma assim, não tem estudo, virou cabeleireira. Não é bem assim. Não mesmo. Para uma cabeleireira estar ali, ela precisou estudar química, ela precisou estudar muita coisa. Ela teve que ter muita coisa, fora a mídia, que e agora a gente está vendo com você tudo tem com N marketing. cabeleireiros que são famosos. Famosíssimos. Que o passe deles vale muita coisa no mercado. Eu acho que, então, a academia em si, quando a gente fala de academia, eu acho que tem que melhorar bastante, falar uma linguagem melhor e mais atrativa. É igual quando a gente vai vender um produto. Eu acho que tem que mudar essa questão. Mas eu acho que, além disso tudo, Gabriela, eu acho que você tocou um ponto muito sensível. A educação, ela não é para todos. Não mesmo. Né? Políticas públicas não é para todo mundo. É engraçado porque eu vejo assim, os colégios, por exemplo, públicos, eles são bons no centro. Não faz sentido. Porque no centro tem vários outros colégios particulares. Mas na periferia, o colégio é ruim. O laboratório não funciona. Às vezes eu vou dar palestra num colégio, o laboratório está lindo. Fui dar uma palestra num colégio esse tempo atrás, 50 computadores zerados. Eu falei assim, gente, e aí? A gente não tem internet. O mínimo, né? Aí a gente tranca para os meninos não destruírem os computadores. Eu falei, gente, mas isso é deles. Se você não tem internet, faz outra coisa. Não, mas isso dá trabalho, deixa quieto. Então, aquilo ali é só um enfeite. E aí você falando, Gabriela, me lembrou agora, a gente fez um aulão para 700 alunos de escola pública. E uma menina postou, né, a entrada aqui da universidade, e ela falou assim, um sonho. A legenda dela era um sonho. E bateu em mim, né, porque ela me marcou naquele history, e bateu. Porque pra gente é uma coisa tão comum, a gente entra, né, e sai, e vai... É o nosso dia a dia. Sim. Mas para aquela menina... É um sonho. É um sonho. E aí entra aquela ideia que você estava falando. Ela fala, uma menina preta de periferia, de escola pública, que possivelmente não tem ninguém na família que não estudou. Tem histórico, né? Entende? Eu sou a primeira formada da minha família. Sua família. Bem-vinda. Sou a primeira. Também. Sabe? Mas assim, e aí... Eu vou chorar, gente. Não vai ter jeito. Não, mas é sobre isso, porque aquilo me bateu, porque assim... Ela colocou a entrada, possivelmente quando ela estava chegando no ônibus, e ela viu aquilo ali como sendo um sonho distante. E o que me deixou triste não é porque é um sonho palpável, né? Distante. Eu vou visitar essa faculdade, mas possivelmente eu não estarei lá no que vem, né? Porque quando você fala num sonho e coloca reticência, dá uma ideia de que vai ser demorado, algo muito, longo, difícil. A verdade é que a gente, assim, eu tive muita sorte na vida, eu tive bons pais, e eu tive um bom ambiente, eu tive vários fatores que fizeram com que eu chegasse onde eu cheguei. Mas não é todo mundo que tem essa realidade. Eu demorei anos para entender isso. Na minha juventude, ali no ensino médio, eu sempre achei que o mérito, a força ia me levar. E leva mesmo, assim. É necessário ter garra, ter força. Mas no Brasil a gente tem um problema de desigualdade. E é um problema que a gente precisa equilibrar. Essa menina... ela provavelmente não tem os fatores necessários. E é triste, é muito triste. Porque o que é usual pra gente aqui nessa mesa, que é um ensino superior, é o mínimo, né? Tipo, é o que o mercado exige para que a gente possa começar a discutir, a entrar no jogo. Talvez para ela seja muito distante, porque envolve fatores financeiros, fatores emocionais. E, assim... É a realidade de muitas mulheres. Mas muitas mulheres. Mas eu acho que é aí que o empreendedorismo entra, sabe por quê? Porque isso é empurrado. Exatamente, porque a minha mãe, ela sempre fala assim,
que ela não estudou, ela não tem faculdade, então ela fala que quando ela começou a empreender, ela mudou a realidade de várias pessoas. Exato, é a beleza. E aí A ela beleza mudou da a coisa. minha realidade, que hoje eu tenho, da forma que você falou assim, eu tenho muito mais privilégios, né? Meu irmão mudou totalmente, e aí que mudou gerações, porque eu tenho uma filha Eu acho de 8 isso lindo. anos, e para ela falar de faculdade, porque para mim, na minha época, falar de faculdade era algo assim também bem distante, que você falava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? E aí agora com a minha filha de 8 aninhos, para ela tá tipo assim, mamãe, onde você estudou? Aí eu falo assim, na Alfa. E o papai? Na UFG. Ela, eu vou ver qual que eu vou querer. Sabe, É uma assim, realidade. tipo assim, É uma realidade. tipo, mamãe, e lá fora? Pra ela fala numa, tipo, o que é Harvard mesmo? É uma faculdade, mas não tem um tanto aqui, mamãe? Sabe, assim, pra ela é comum. É uma realidade. Então, a minha mãe, Sim. uma pessoa só, minha mãe e meu pai juntos, eles mudaram a realidade de várias pessoas. E essa é a Com beleza do empreendedorismo. O empreendedorismo é transformador, gente. Eu sou prova viva. Eu acho que isso é muito nítido na nossa sociedade, porque a gente vê N mulheres que venceram aí e ultrapassaram barreiras que seriam intransponíveis sem o empreendedorismo e sem a educação. E eu acho que a gente vive uma mudança de realidade, até quanto à educação, né? A pandemia mudou muito a ótica da educação superior. A gente tem mudanças de comportamento e eu espero que isso mude o cenário de uma forma favorável. Mas me entristece ainda a ideia de que, em muitos casos, muitos alunos entram nessa universidade sem querer muita coisa. É o mínimo, pelo máximo. E o empreendedorismo é inversamente proporcional a essa ideia. Exato. Porque vocês, todos os dias da nossa vida enquanto empreendedores, eu acredito que vocês também, tem dia que eu falo, gente, hoje eu desisto. Amanhã eu fecho tudo. Eu quero desistir da vida. Vocês têm esses... É o dia da falência. Eu brinco com a minha sócia, que eu falo assim, a gente só não pode ter crise juntos. Você tem um dia e eu tenho outra, tá bom? Aí ela fala assim, hoje é o dia da falência. Eu falei, não vai haver falência nesse negócio, fique tranquilo. Quase todo dia eu falo que eu vou fechar o negócio. Exatamente. Mas, na verdade, é porque o empreender, né? Vamos aqui, né? É verbo de ação, né? Então, eu empreendo, né? Tudo. E a ação exigem competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Até mesmo para passar em momentos de crises. Porque uma coisa que a gente aprende na vida é que é uma montanha-russa, gente. Tem hora que vai estar em cima, tem hora que vai dar embaixo, tem hora que vai dar um 360, tem hora que vai para trás, né? E é uma montanha-russa. E como suportar isso? Como lidar com isso? Então, e quando a gente trabalha também na ideia do empreender, fazendo esse link com políticas públicas, com a academia, com o social, a gente tem que fazer um questionamento. Como está o incentivo pessoal para esses jovens? Nós estamos olhando jovens entrando dentro das universidades e entrando no mercado de trabalho querendo só o resultado. Literalmente, eles querem entrar trabalhando muito pouco, ganhando muito, sem fazer nada, com o mínimo esforço possível, né? Cadê o trabalho da resistência, da frustração? Porque ser empreender é frustrante, né? Então, é muita tentativa para muito pouco acerto, mas os acertos compensam. Sim, mas é sim, muito. é muito, não. Mas é muito. E como ultrapassar isso? Então, nós estamos vendo, talvez o trabalho seja em duas frentes. Talvez seja um trabalho, a academia chegar até essas pessoas, mas um trabalho também perante a sociedade. Né, de capacitar mais, incentivar mais, inspirar mais esses jovens, né, e deixar que a vida ensina, porque o empreender, a gente fala no empreender, a gente pensa só em abrir empresa. Gente, o empreender dentro de uma instituição como a Alfa, os professores, trazer novidades, novos incentivos. Eu queria ver mais mulher nos atitude. cargos, né, em cargos mais altos, empreenderem nelas mesmas, em cargos mais altos, que tá faltando. Eu tava dando uma olhada realmente no podcast aqui, no Instagram de vocês, tem muito homem. Fica a dica. Eu acho que mulher também tem competência para falar de todos aqueles assuntos. E eu acho assim, sei lá, vamos abrir uma cota para pelo menos ter uma mulher aqui convidada que referência daquele assunto. Fica a dica. Teve um Reivindicando nossos dia direitos. que eu fui a gente tinha uma filial em Quirinópolis
E aí teve um workshop que a gente fez para material rodante. A gente mexe muito com material para colhedeira de cana. E a gente chamou todo o pessoal da usina, tudo. E precisava de uma palestra técnica, né? Técnica de metrologia, de medição, né? Porque era a área técnica. Eu falei, gente, é porque a minha primeira formação foi em biomedicina. Eu falei, gente, métrica eu entendo. E montei todo, estudei e fiz uma palestra de metrologia para material rodante e colhedeira de cana. Porque eu conhecia de métrica, eu falei, é só, em vez de eu falar de análise clínica, eu vou falar sobre cana, né, máquinas. O pessoal falou, nossa, mas você é muito boa engenheira. Eu falei, olha que interessante. Como é que uma mulher fala disso? É isso que eu ouvi. Como uma mulher fala disso? Como é que uma mulher entende de material rodante? Como é que uma mulher entende de maquinário? Eu falei, por que não? Por que não? Né? Que limitação é essa? Mas está escrito que eu não posso. Onde é que está escrito que eu não posso? Olha lá do rebelde, né? Mas é muito engraçado. Mas eu acho que a mulher já vem dominando esse mercado, porque em 2014... Não, não vou falar datas aqui, mas o Sebrae tem um prêmio, Mulher de Negócio, né? Que todo ano ele contempla uma mulher empreendedora. Prêmio Mulher Sebrae. Isso. Eu sou uma das avaliadoras Ah, do você prêmio. é? E minha mãe é uma das ganhadoras. Ai, que delícia! De qual ano? A minha mãe, então, eu tô achando que é 2008, 2009. Que delícia! E eu sei que em 2010, eu lembrei, é 2010 mesmo, uma mulher, né, que foi oficina lá em Brasília, que ela tomou uma área totalmente masculina, é uma oficina de carros, toda cor-de-rosa para mulheres. E aí ela foi a que ganhou o prêmio nacional, né? Eu amei. Então, assim, eu gosto muito de ver, porque a minha área já é meio assim, todo mundo sabe, mulher tá na beleza e tal. Mas quando eu vejo uma mulher engenheira, e eu gosto de negociar com mulheres. É uma coisa que eu gosto. Eu vou iniciar uma construção agora. Eu fui atrás de uma construtora, de uma engenheira que é dominada por mulheres. E aí eu encontrei. Posso fazer jabá, gente? Não, né? Então deixa. Mas assim, Marielma, obrigada, porque eu amei poder negociar com uma mulher, porque eu já havia negociado com um homem antes, e a resistência dele achar que eu não sei o que eu quero, de eu não ter a certeza do que eu quero, sendo que eu tô falando, eu quero difícil. assim, e a pessoa ainda ficar me indagando. Agora, com uma mulher, não, é tete a tete, e a gente vai discutindo ali, ela fala assim, é isso aí, vamos lá, vamos procurar e vamos resolver. É diferente. A gente se entende, né? Falar nisso, eu vou mandar um grande abraço. Vocês estão falando de mulheres engenheiras, né? A professora Nayane, que é uma grande engenheira, que é uma mulher super empoderada, que começou também nessa perspectiva de ser a única mulher engenheira numa obra. Pioneira. Né, pioneira, e hoje ela é gerente geral de um grande grupo aí também empresarial. E merece demais. E uma vez ela falou, né, que alguém perguntou para ela assim, nossa, mas você... Mas a pessoa falou numa sinceridade, um sincericídio. Não, um sincericídio, né? Tipo, você... Ela falou, como assim? Tipo, eu não posso estar aqui? Aí, não, mas eu não quis dizer isso, mas já disse. Né? Então, Nayane, um grande abraço, sou seu fã, porque ela me ensina de tantas maneiras e ela se impõe. Eu acho legal isso, né? Acho que esse empoderamento é necessário. E é interessante você levantar isso aí, porque eu não sei se vocês viram, viralizaram, quando se pergunta para homens, né? Qual é a sua referência? Três nomes, você viu isso? 3 nomes de homens referência. Eles falam, homens bem assim, né? Tipo, gente que investe na bolsa e tal. E quando fala de mulheres, eles não lembram de nenhuma. Então, assim, só de você lembrar, a gente já vê, assim, que tem, realmente essa mulher tocou em alguma coisa em você que te transformou de alguma forma, né? Que é uma referência para você. Já é diferente da média aí. Eu acho que você tocou num ponto do fato que as mulheres são referência para mulheres. A gente ainda não ultrapassou a bolha. Referência para a bolha homens. ainda tá presa. Mas eu tenho várias referências. Minha mãe é uma grande referência. Porque minha mãe foi feirante no momento em que eu precisava terminar a faculdade. A PUC era muito cara. Né? Então ela foi pra feira, né? Empreendeu. Sim. E foi através do suor dela que hoje estou aqui. Sim. Né? Mas por outro lado também, a Nádia está falando uma coisa tão complexa, porque vocês 3 falaram em momentos diferentes que eu acho muito tenso. Muitas mulheres, elas não são empreendedoras pelo gostar, mas pelo obrigar. Necessidade. Né? Aquela ideia que a sociedade obriga. Né? Uma grande amiga foi para Londres, começou a pandemia, etc. Foi vender quentinha. E hoje ela tá famosíssima, blogueirinha, né? Vendendo quentinha lá.
E eu, conversando com ela, ela falou assim, Augusto, ou eu fazia isso ou eu morria de fome. Entre morrer de fome e tentar fazer aquilo que eu já fazia em casa, de graça, foi um passo ali. E que bom que eu encontrei tantas outras brasileiros que precisavam de se alimentar. Mas a grande realidade, e aí quando você fala isso, Gabriela, eu acho muito interessante, porque a grande realidade de muitas empreendedores não está aqui nesses relatórios. Exato. Porque elas estão no fundo da casa, ou dentro da casa, ou enfim, em algum lugar da casa, fazendo, porque não tem dinheiro para abrir um CNPJ. Sim. Mas Estão na precisa informalidade, né? Mas precisam alimentar um monte de filhos porque o pai deixou em algum Cuidadora, momento. Né? E a gente precisa mudar essa É realidade. porque existe dois tipos de empreendedorismo, igual você falou. Um por necessidade, que é o caso da minha mãe, que ela mudou uma... E um por gostar e por amar e ter essa adrenalina. Porque eu tenho adrenalina em empreender. Então, eu tenho essa opção. Tipo assim, eu empreendi porque eu quis. Minha mãe foi por necessidade. Assim como eu vejo também. Uma necessidade de quebrar, romper um sistema, né? Sim. Romper e ser pioneira, porque eu vejo que as duas que estão aqui do meu lado foram pioneiras na família, se for parar para pensar. Eu não, eu tô seguindo um caminho que já foi meio que traçado para mim. Certo? Mais fácil, um pouquinho mais fácil. Mas eu acho que a diferença é você gosta dessa adrenalina. Sim. Tem mulheres que não têm escolha de ter, né? O negócio E aí, quando você não tem escolha, você não tem planejamento. E isso é um problema. Exatamente. E aí elas sobrevivem. Né? Elas não conseguem despontar, porque vocês são mulheres empoderadas que fizeram sucesso. Mas quantas não conseguem somente pagar, e às vezes nem pagar as contas. Mas estão ali sobrevivendo. E mulheres, né? Aí eu não tenho esse lugar de fala, eu não posso, né, falar, porque eu não sei necessariamente quão duro é. Né? Mas eu já vi tantos exemplos de mulheres. E aí fica também meu abraço para a Dona Maria, que é dona da Quitanda, que eu também não posso fazer jabá. Mas, enfim, certa aí o nome feita da a gente quitanda. Conversando ali, e ela já é uma senhora. E olha, me doeu. Porque ela é uma senhora muito ranzinza, naquele sentido. Não ranzinza de sentido mal Fechada. educada, mas, sabe? Introspectiva. Eu falei assim, mas Dona Maria, por que a senhora é tão brava, né? Tal. Eu falei, Augusto, porque é o seguinte, ninguém me respeitava na minha época. E eu era vista com maus olhos porque eu era mãe solteira. Teve que ficar cascuda. Ela falou assim, eu tive que virar um homem, a palavra dela é, eu tive que virar um homem para ser respeitada enquanto mulher. E muitos anos as pessoas não me viam eu mulher, feminina, mas eu, Dona Maria, né, mulher macho. Eu falei assim, gente, mas que palavra forte. E ela falou, hoje eu não tenho mais problema com isso. Mas a vida, endureceu. A vida, ela judiou. Nossa, que loucura. E ela quase perdeu a identidade dela, né? E hoje ela fala, eu já não me lembro mais daquela mulher, né, jovem, daquela mulher... E doeu. A mulher bonita, a mulher romântica, né? Ela fala, hoje eu sou isso aqui. E dói, né? Eu queria aproveitar essa fala do Augusto e perguntar para a Nádia sobre o papel da BPW, né? Qual que é o trabalho, né? Porque eu acredito que vocês, né? O empreendedorismo foi falado aqui que são vários desafios, né? Preconceito, insegurança, jornada dupla, dificuldade para se posicionar como empreendedora. Qual é o trabalho que vocês fazem lá na BPW? Então, a BPW é uma associação, né, Business Woman Profession, né, é uma associação internacional, na verdade, tá? Há mais de 100 anos já, foi a primeira do mundo, né? Lá em 1927, né, no meio das guerras, aquele que eu estava contando, né, um pouquinho. E hoje nós temos cadeira na ONU, gente. Justamente porque a ONU tem uma cadeira, né? Ela tem uma temática que é sobre o trabalho da mulher, o empreendedorismo feminino. Dentro da ONU é pauta. Porque faz parte de um dos requisitos, né? Das 21 pautas sobre o contexto global, desenvolvimento global. Então, falar sobre respeito da mulher, empreendedorismo feminino, é pauta mundial, tá? Sobre sustentabilidade e desenvolvimento. Então, a BPW ela é para a Associação de Mulheres
profissionais e de negócios. Tanto para mulheres que estão começando o seu empreendedorismo, abrindo suas empresas, abrindo suas atividades, né? Como também mulheres de grandes empresas. A gente tem aí, né? Até a gente já teve ministra da Saúde, BPW. Né, a gente já teve mulheres do governo, senadoras BPW. Né, então, assim, já tem um tempo, já tem uma história, né, no mundo de mulheres. Então, a BPW ela tem essa preocupação, ela é uma associação de capacitação, é uma associação que trabalha network, né, que trabalha desenvolvimento dos seus negócios, mas também de várias pautas que abrangem o mundo feminino. Né, a gente fala que nós somos uma associação que trabalha o biopsicossocial. Tá? Então, assim, as mulheres se conectam nas suas dores, nas suas dificuldades. Desde alguém sabe o nome de uma diarista para me ajudar, até onde eu coloco meus filhos, porque eu não estou conseguindo conciliar maternidade e trabalho. A gente dá esse suporte, né? E o que mais legal, hoje, o Sebrae usa uma palavra chamada ecossistema. Hoje a gente já está verificando uma unificação, uma união, uma integração entre várias entidades femininas. E estão surgindo muitas. Entendeu? Então, assim, fazer essa ligação de institucional também é um papel da BPW. E a gente tem várias campanhas. A gente teve agora Outubro Rosa, que aí a gente trabalha também, né, para a área da saúde, para a área da medicina, da área da psicologia, né? Fazemos ligações nas profissionais, né? Temos Agosto Lilás, que a gente trabalhou firme também, né? Contra a violência, envolve as mulheres do direito. Temos, todo mês, na verdade, nós temos temática. A gente vai trabalhando fóruns de discussão, de conscientização, né? Sobre esse empreender. E é fantástico, porque a mulher precisa dessa representatividade. Vocês são quantas associadas Aqui hoje? em Goiânia, hoje, a gente está em 55 associadas. Né? Então, quem tiver interesse, né, é só olhar lá, mandar uma mensagem para a gente avaliar. Tem que passar por uma avaliação, existe um perfil, né? Então, nível, como é que tá, o que a pessoa espera, porque é uma associação, uma ONG, regulamentada, com pautas, tudo certinho. Né? Então, mas é um trabalho social muito importante. Dizem que para criar uma criança precisa de uma tribo inteira, né? Eu sei muito bem sobre isso. Eu imagino, então, que para criar uma empresa também. Então, assim, imagino eu uma que associação. Uma associação é o que mais precisa, porque às vezes no nosso dia a dia a gente só está precisando. Eu estava fazendo terapia e aí nem foi terapia, foi uma consultoria com o Sebrae. E o rapaz virou para mim: Gabriela, você participa de algum grupo de apoio de empresários? Tipo, nunca tinha, sabe, dado esse start na minha cabeça sobre um grupo de apoio para empresários. E realmente a gente tem muitas dores que poderiam ser compartilhadas e talvez até solucionadas em um grupo de apoio. Imagina o que essa associação deve fazer. Eu já estou bem curiosa sobre isso. Pois é. Não, mas a rede de apoio é tudo, né? Eu acho que a gente tem que se unir em torno dela, né? As mulheres precisam realmente se unir. E eu espero que vocês, né, possam fazer parte disso aí. Eu queria também saber um pouquinho sobre o Maternité Instituto, que está nascendo aí. Agora vocês pegaram meu lado mãe, falando. Então, gente, eu falo que o Maternité, que é um instituto que já nasceu, na verdade, a gente está agora... Eu falo que eu estou dando de mamar, né, naquelas noites que a gente não está dormindo. Ela está, nesse momento, em plataforma online, né, nas redes sociais. Semana que vem a gente vai abrir a comunidade. E até o ano que vem, março, dia 24 de março do ano que vem, nós vamos estar em espaço físico. Na verdade, o que ele é? É justamente para essa mulher, mãe, que trabalha, que as demandas são tão grandes. Hoje a gente está falando que o censo, vocês viram o censo que teve, o último que saiu agora, né, do IBGE, falando que a quantidade de lares hoje, quem chefia são de mulheres. Então, a pergunta é, o que nós estamos fazendo com a nossa saúde? Se a nossa demanda só aumentou. Se hoje a maioria das mulheres do Brasil são as provedoras.
Onde estão os nossos filhos? Onde está a relação? Onde está o autocuidado? Então, maternité é esse espaço para olhar para essa mulher. Né? Não é um espaço só terapêutico, psicologia, nutrição, fisioterapia, um espaço para descansar de autocuidado, né, Gabriela? Não é tudo. Mas é também um espaço de discussão, de fórum, da mulher olhar e falar assim, para cuidar do outro, eu preciso me cuidar. Aquela máxima, né, do avião, né, das aeromoças fala, né, em caso de despressurização, máscara cairá automaticamente. Coloca a máscara em você, depois no outro. Nós estamos tendo um adoecimento em massa de mães. E o mais preocupante, mulheres que não querem mais ter filhos. Jovens que já não falam mais de maternidade. Porque vêm mães exaustas. O que legado nós estamos deixando para nossas gerações futuras? É hora da gente olhar para a maternidade sem tabu, sem romantização. Eu ia falar isso agora. Sem virar e falar assim, é lindo e maravilhoso. Não, não é. É lindo, mas é sofrido. Sabe que quando me perguntam, eu falo assim, de onde é que surgiu maternité? Da minha falta, da minha dor. De quando eu estava lá com apenas 24 anos grávida, tocando 2 empresas, né, sem tempo de curtir minha maternidade, porque era muito movimento, era marido, era filhos, era casa, era emprego, querendo me tornar empreendedora, me vendo no cenário de empreendedorismo, eu adoeci como mulher, fisicamente, emocionalmente, dei conta, mas a custo de quê? Então eu falo que o maternité, eu quero dar algo que eu não tive. É a minha dor. E é interessante você ter falado isso, né? Porque na sua fala eu lembrei de algo que aconteceu comigo mesmo, né? Na minha maternidade, né? Porque quando eu estava... Né? Porque durante toda a gestação você fica esperando, né? Você fica naquela expectativa de ficar de 4 meses, pelo menos. Você fala, não, tá difícil, eu vou trabalhar até o 9º mês de gravidez, mas eu vou ter aquele descanso, aqueles 4 meses e tudo mais. E eu tive que retornar com 45 dias, né? Por uma situação de mudança nas instituições e tal. E aí eu deixava o Lorenzo, né? Com a minha sogra, que era a opção que eu tinha, e voltava para trabalhar, ou eu perdi o emprego. E simplesmente falou, olha, estamos saindo, aqui a situação é essa, ou você volta e assume, ou alguém vai ter que assumir no seu lugar, e aí a gente não pode garantir seu emprego. E foi uma situação assim, tão complicada, dolorosa, né? E é dolorosa. E é interessante você ter falado isso, Nádia, porque por mais que na época, né, eu tenha tirado isso de letras, não, tudo bem, tá certo, a vida é assim mesmo, né? Eu chorava todos os dias, né? Porque você deixava a criança de manhã e buscava à noite. Se você via aquela criança sendo criada por outra pessoa e você fala, não, mas ali era eu que era para estar ali. Aí nasce a culpa. Aí você se culpa, aí vem aquela questão da culpabilidade. A sociedade te culpa. Né? Aí tudo culpa, né? Aí você fica lá... Enfim, é uma situação tão complicada. A gente né? adoece. E que a gente e na hora que acontece, parece que a gente não cai a ficha. Vai Mas cair porque a ficha na depois época de muito tempo. é natural. Assim, é natural, tipo assim, tal fulana fez, essa funcionária fez dessa forma. E aí a pessoa vai levando. Então, assim, a gente tem uma cultura enraizada, uma cultura dentro de uma empresa, dentro da maternidade, que não beneficia hora nenhuma a gente que é mulher. E aí foi assim, né? E eu me lembro, assim, que na época, eu achei tudo assim, até natural, né? E eu falei, tudo bem, fazer o quê e tudo mais. Mas aí depois eu fiquei pensando, né? Hoje, lógico, o Lourenço já com 18 anos, já, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas que absurdo, né? Que absurdo a gente ter que passar por aquilo, não ter aquele momento, né? E a culpa realmente é difícil, é uma violência, né? É uma violência, é uma violência. Mas a gente não, é engraçado como é muito do que a Gabriela falou, a gente acaba naturalizando. A gente fica numa rodinha. A gente naturaliza isso. E, gente, tantos padrões de cobrança em cima da mulher, porque você pensa, se uma mulher hoje fala, não quero ter filho, ela é acusada. Como assim? Você é egoísta.
Se você fala, vou querer ter filho, vou sair do trabalho, não, é preguiçosa. Como assim? Pelo amor de Deus, todo mundo trabalha e tem filho. Se você trabalha, tem filho e concilia isso, você está sendo uma péssima mãe, porque o seu trabalho é priorizado. Negligente. É muito... E se você trabalha, eu vou falar do meu caso, e aí a minha mãe é meu braço direito, com a minha filha, nas minhas empresas e tudo. Mas você é negligente. Tem gente que fala assim, uai, mas filho criado com vó é muito mais fácil. Sabe? Não, ou você deixa o filho na creche. Ih, menino, a mãe deixa o filho. Pra que criar filho se deixa na creche? Olha só, então, nada parece que contenta. Agora você imagina lidar com isso todos os dias, na primeira gravidez, na segunda gravidez, e ter que melhorar conforme performance. Você tem que ser boa em tudo. Sim. Aí você tem que ser boa na empresa, você tem que ser boa como filha, você tem que ser bom como marido. Você tem que estar bonita dentro do peso, magra, bem maquiada. Magra. Você tem que estar com o cabelo cheirosa. alinhado. O padrão é impossível. E se você chega, tipo assim, pós-maternidade, 6 meses depois, e não tá conseguindo vestir sua roupa normal... Opa! Alguém ainda vem... Ô, Manci, pode continuar, vai, vamos lá. Alguém ainda vem e tem a audácia de apontar o dedo pra sua cara e jogar, esfregar, literalmente. E aí, depois que teve filho, tá desmantelada? Você não vai voltar ao normal? Não tem nenhuma situação. Eu nem sei até hoje. Não, tem 8 anos que tem 8 anos que eu tenho ela, a Luísa, e até hoje eu não sei qual é o meu normal. Estou aguardando. Será que existe? Será que um dia vem esse normal? Eu ia falar exatamente assim, eu não posso nem comparar, porque mãe é um amor tão diferente. Eu vi um podcast, só para encerrar essa parte, mas é engraçado, de um ator, que é o Marcos Frota, eu acho. Ele diz, quando minha esposa faleceu, vocês viram? Gente, eu chorei com aquele negócio. E ele conversando, né, que ele recebeu a notícia do acidente, e o amigo dele estava em casa e falou assim, agora você vai ter que ser mãe. Né? E ele falou assim, o nosso papel é prover. Né? E de repente o amor de mãe é um amor tão incondicional, é tão diferente, e eu tive que assumir aquela... Gente, a gente não tem nem como, né? Eu, enquanto homem, não tenho nem como mensurar. Mas eu vi a minha mãe, durante os anos, sozinha, porque meu pai morava no Japão, e ela sozinha ali, sendo mãe e pai, sabe? E eu vi o sofrimento dela, porque não vem um manual, né? De como criar um filho sozinha, solo. Né? Então, ora ela fazia uma coisa, ora fazia outra coisa, e minha mãe, uma coisa que ela me ensinou foi a grandiosidade da mãe. Né? Porque a mãe, ela abandona todos os sonhos para que a gente pudesse ter. E eu lembro uma vez, eu estava perto da minha formatura, eu falei assim, mãe, obrigado por isso, né? Obrigado por ter se doado tanto. Ela falou assim, eu não fiz mais que a sua obrigação, do que a minha obrigação. Eu falei assim, você fez muito mais. Ela disparou a chorar. Né? Mas assim, eu vi toda a trajetória daquela mulher, como tantas outras mulheres que abandonam, literalmente, me perdoem se eu estiver muito equivocado, agora vocês são mulheres, as mulheres de fala, mas muitas mães abandonam a própria vida, os sonhos, as conquistas, as renúncias. As renúncias para que os filhos possam, talvez, ter chance de ser o primeiro. E no dia da minha formatura, eu também fui o primeiro a formar, né, dos japoneses ali, e ela virou para mim e falou assim, posso morrer? Eu falei, pelo amor de Deus, não morre não. Chegou a hora da bonança. E são dias de luta. E uma coisa que vocês falam, eu acho que é muito... Acho que pode resumir essa conversa em muita luta. Sim. Porque eu peço permissão, se vocês me permitem. Gente, não romantizem o empreendedorismo. Porque eu acho que só quem empreende sabe a dor de empreender. As nossas renúncias. E mulher tem que renunciar dobrado ou triplicado. Porque, além de tudo, é aquilo que a gente estava falando no começo. A mulher ainda tem jornadas duplas, triplas, porque, além de tudo, tem que ser dona de casa, tem que ser mãe. E tem que ser mulher. Tem que ser mulher. Para nós é mais fácil. E eu vou ainda acrescentar uma coisa à sua fala. Além de não romantizar, entendam, não é só ser criativo, é ser efetivo. Eu não sou criativa. Eu sou muito mais efetiva do que criativa. Criatividade não é minha principal característica.
mas eu sei resolver problemas. E foi o que me levou até onde eu estou hoje. Então, muitos jovens acham que é a grande ideia. Não é a grande ideia. Existe balaio, bacias e containers de grandes ideias no mundo. Você precisa ser efetivo. Você precisa ser persistente, resiliente. Eu acho que isso é muito mais importante. O mundo está cheio de empreendedor medíocre criativamente, sobre criatividade. A criatividade dele é pequena ali, mas ele é efetivo. Então, a efetividade, a resiliência, o início, meio e fim, começar coisas, concluir coisas e resolver problemas são características muito mais importantes para o empreendedor do que a criatividade em si. Óbvio que em mercados muito competitivos, a criatividade vai te diferenciar do restante do mercado. Não estou desmerecendo de forma nenhuma. Mas existe uma romantização sobre o fato que basta ter uma grande ideia que você vai ser o Zuckerberg. E trabalho duro resolve, viu? Trabalho duro dá uma expressão certo. que eu não sei se vai ser bonita, mas hora bunda cadeira é infalível no empreendedorismo, tá? Trabalho duro sempre deu certo. Exatamente. Desde o início sempre dá certo, confia. Bem, nossa, que conversa boa. Acaba rápido, Pois né? é, As tá conversas boas. passando rápido demais isso aí, do né? céu. Podíamos ficar aqui, ó, Horas. horas e horas. Meninas, muito obrigado, né? Assim, por me permitirem, né? Fazer parte dessa conversa de vocês. Aqui eu sou intruso, né? Sei muito lugar de fala, mas ao mesmo tempo, uma coisa que minha professora, minha orientadora disse uma vez, que eu achei muito interessante. Não é porque nós não somos que nós não podemos falar. Sim. Porque talvez porque ninguém falou, esse não é o meu lugar, e não tenha falado, muita coisa ruim tenha acontecido, né? Toda a minha gratidão a vocês, que representam aqui tantas e tantas mulheres que, infelizmente, não conseguiram chegar onde vocês estão. Mas, meninas, acreditem que vocês podem fazer a diferença. Lutem por isso. Eu não lembro o seu nome, menina, que me marcou. Eu vou olhar de novo, vou tentar te localizar. Mas daqui a uns anos eu quero ver o seu testemunho dizendo: eu realizei o meu sonho de fazer uma faculdade. Porque você merece. É um direito seu, a educação é um direito básico do Estado, que infelizmente nos larga, a Deus dará. Mas que vocês que estão assistindo a gente possam realizar seus sonhos, sim. Como essas meninas realizaram os sonhos delas e como a filha, por exemplo, da Gabriela já fala, né? Não sei qual eu vou querer. Que isso se torne hábito e comum. Não exceção. Exatamente. Né? Que vocês, meninas, possam dizer: eu posso escolher. E encher a boca para dizer isso com naturalidade, porque deveria ser uma coisa natural. Então sonhem muito, porque a sociedade às vezes fala tanto para vocês que vocês não têm o direito de sonhar, que vocês não têm o direito de empreender, que vocês não têm o direito de crescer, que o seu papel é estar em casa, é cuidar do marido, é cuidar da família, é brincar de boneca para já aprender a cuidar da casa, né? Gente, mudem a realidade de vocês e comecem agora. Então, muito obrigado por todo o aprendizado, né? Eu fico muito honrado. E, Patrícia, você, né? Eu acho que nesse episódio em específico, eu quero falar para minha apresentadora, né? Você é uma mulher que eu tenho, assim, um respeito, você sabe disso. Obrigada. Eu tenho uma admiração gigante, porque você é uma batalhadora que eu já tinha surtado há muito tempo se eu fosse coordenador, né? E você coordena, você faz, ela pega as coisas e ela vai desbravando o mato. Faz acontecer. Faz acontecer. Então, para mim, você é um referencial. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada. Olha, Produção. Eu que agradeço essa reverência, imagina. Eu acho assim, eu acho que tudo que a mulher precisa é acreditar nela. Acreditar na capacidade que ela tem de se reinventar e de fazer, né? Então, eu realmente fico muito honrada de estar recebendo vocês, muito honrada porque eu realmente acredito no que eu faço, eu amo o que eu faço da melhor forma, né? Hoje eu tive um feedback maravilhoso. Na semana passada a gente teve um evento aqui, né? Durante o CEP, que foi a terceira Expo Experience. E foi um evento assim que deu muito trabalho, um evento de alunos. E hoje pela manhã eu estava lá tristinha, lá fazendo minhas coisas. E aí chegou um professor, né, professor Hugo, mandar um beijo para ele.
professor Hugo chegou para mim e falou: professora, eu queria te agradecer pelo que você fez pelos alunos. E aí eu assustei, né? Eu falei: nossa, como assim? Ele falou: olha, o que foi aquele evento? Né? O que foi? Porque ele acompanhou de perto, né, a angústia dos meninos em montar, em fazer a montagem e tudo mais, né? Inclusive até o Carlos aqui, que está aqui conosco, fez parte também, né? E aí ele falou: olha, você vê a alegria deles na hora que eles viram que eles eram capazes, né? E isso foi graças a você, porque teve uma hora que eu falei: ela não vai aguentar, ela vai surtar. E eu falei: não, mas é porque eu estou acostumada. Eu estou acostumada, é assim mesmo. Ele falou: não, não é isso. É porque você é muito generosa. E, na verdade, não é. Eu acho que não é uma questão de generosidade. É uma questão de acreditar na capacidade. Eu acho que a gente tem que acreditar, a gente tem que acreditar na capacidade do outro. E a mulher, ela é isso, né? A gente é um pouco isso. A gente acredita muito na capacidade do outro, por isso que a gente dá certo. Por isso que a gente cria família, cria filho, né? E cuida das pessoas, porque a gente é criada para cuidar. Essa é a grande verdade, né? Então, a gente tem esse diferencial em relação ao homem, né? A gente tem todo um cuidado com as pessoas. A gente sabe falar. Eu falo isso, né? Mas é isso. Então, eu queria muito agradecer, dizer que eu fiquei muito feliz. Eu acho que de todos os episódios que a gente fez até hoje, esse é um dos mais, assim, me deixou feliz com o resultado. Obrigado mesmo. E lembrando que este mês é o mês do empreendedorismo feminino, né? Pois é. Temos dia 19 aí, o dia da empreendedora, né? E também, já o governo federal já lançou, né, a semana oficial do empreendedorismo feminino, também a semana do dia 19. Olha aí, vamos marcar na agenda. Vamos aí, né? Homenagens a muitas mulheres. Meninas, a nossa frase, né? Deixa uma frase para essas outras meninas que querem também ser empreendedoras, né? Vamos encerrar com as nossas frases. Olha, eu vou falar a frase que a gente usa muito para BPW, tá? A gente fala assim, que sozinha a gente pode ir até mais rápido, mas juntas nós vamos muito mais longe. Boa! Então, a minha frase vai ficar assim: não existe Nossa Senhora do Bom Começo, só do bom fim. Então, assim, apenas comece, acredite em você e comece. É minha mãe que fala isso pra mim a vida toda. Isso. É linda. É linda. Bom, eu vou um pouco mais da minha experiência pessoal, assim. É uma questão de acreditar e de sonhar. Não é o sonho e não é somente acreditar que vai te fazer chegar lá, seja você onde você estiver, com a idade que você tem, com as condições que você tem. Mas se você não for a primeira pessoa a visualizar onde você pode chegar, ninguém vai visualizar junto com você. Então, isso que você falou, Augusto, dessa jovem, assim, eu me vejo muito nela. E eu acho que é uma questão de visualizar. Entenda que se não existe, você pode ser a primeira. E tem muita gente esperando que você seja a primeira para que elas possam vir depois. Na sua vez. Eu acho que é acreditar no sonho, gente. É acreditar que você realmente pode, que você tem a capacidade, né? Acreditar na sua capacidade de reinventar, de fazer, de ir atrás, porque ninguém vai fazer por você. Ou você toma as rédeas da sua vida e vai lá e faz, ou nada vai acontecer. Então, não espera, vai e faz. Simplesmente faça. Não espere que ninguém faça nada por você. E isso na vida, né? Eu acho que na vida pessoal, na vida profissional. Eu acho que é não esperar o príncipe encantado. Ele não chega. Ele não chega nem com cavalo branco, nem príncipe. Ele só está lá nos contos de fada. Seja seu príncipe. Na verdade, seja sua princesa maravilhosa. Gente, somos mulheres, a gente compra um cavalo. Boa! Com certeza. Mas é isso. É ser feliz. Eu acho que segue o plano. Ser feliz. Né? Seja empreendendo, seja na vida profissional, na vida pessoal. O plano é ser feliz. Né?
Então, eu acredito muito nisso. Eu ia citar Simone de Beauvoir, mas aí eu lembrei, você falando agora, vocês todos, e eu lembrei de uma frase da minha mãe. Adoro. E você puxou e eu falei, não, vou trocar Simone de Beauvoir. Segundo a filósofa Ivoneide Ferreira Narikawa, diz assim: ser mulher é não enlouquecer todos os dias, sobreviver e ainda ter coragem de olhar para vocês, meus filhos, e dizer, fui eu que pari. Então, fica essa motivacional de mamãe. Essa é bem motivacional. Bem realista. Um grande abraço para minha mãe, um grande abraço para todas as mães que são empreendedoras, não porque querem empreender, mas porque necessitam. Fica aqui, eu amei esse episódio, de verdade, também, né? Foi Uma lindo. energia tão bonita. Obrigado por vocês compartilharem tanta coisa boa. Obrigada E a pelo vocês de Obrigada, casa, gente. obrigado pela... Né, essa quarta temporada tá bombando, você viu? Tá. E isso eu acho que é uma força. A gente não poderia encerrar esse episódio, Patrícia, sem agradecer toda a nossa equipe técnica. Né? Todos os estagiários, todo mundo que faz a iluminação, câmera, sonoplastia, edição, marketing, roteiro. Nós temos aí mais de 20 pessoas trabalhando para que vocês possam ver esse produto final. Eu acho que é isso. A gente só consegue sucesso quando nós trabalhamos juntos. Né? E sozinhos a gente não vai muito longe. E agradecer o apoio, né? O apoio da universidade, da Unialfa, que nos cede esse espaço para a gente estar aqui. Da Uniodonto, né? Que acredita tanto nesse trabalho, nesse projeto de extensão que é tão bonito, né? Nossos alunos. Nos nossos alunos que nos ajudam e curtem tudo e acham tudo muito bacana. Então é isso, um grande abraço. Não desista dos seus sonhos, porque somente você é capaz de realizá-los. Pensem nisso, fiquem bem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.